Fala, minha galera, concurseriano e concurseriana do meu Brasil. Voltamos novamente aí com a nossa aula 3 aí do Estatuto do Servidor do município de Coatis. Você que vai fazer o concurso para nível médio, nível superior, legislação municipal está no seu conteúdo programático. Então, Estatuto do Servidor e Lei Orgânica está no seu conteúdo programático, beleza? Então, a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te dar esse apoio e a gente está aqui para pegar na mãozinha e ir com você até a posse, beleza? Então aqui eu vou deixar só o nosso material para quem quiser, né? Preço super acessível, preço super legal. Você que está estudando aí para o concurso do município de Coatis, você tem aqui 50 questões do Estatuto do Servidor, né? Você tem todas elas comentadas, todas elas certinhas, né? Com gabarito, tudo certinho. E você também tem 50 questões da Lei Orgânica do município de Coatis também, tá? Então, se você quiser adquirir, eu vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link na descrição aqui, vou deixar o link também no comentário fixado, tá? Você compra direto pela Hotmart, você tem aí a segurança de comprar pela Hotmart, tá? Então, são 100 questões aí para você treinar, tanto 50 da Lei Orgânica e 50 questões do Estatuto do Servidor. Show de bola? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, vamos começar, porque o que interessa é a aula, beleza? Eu vou sair aqui para não atrapalhar aqui para não atrapalhar a leitura aqui dos artigos, beleza? Então, vamos seguir. Então, galera, a gente vai falar hoje da nomeação, que é importante, né? Você que vai passar no concurso, você vai ter que ser nomeado, né? Você vai ser nomeado lá. Nomear significa que seu nome saiu no Diário Oficial, por isso é nomeação, porque o seu nome saiu lá e você vai ter que ir lá para pegar sua vaga. A administração pública está chamando você para ser nomeado. Então, aqui no artigo 14, a nomeação far-se-á como em caráter efetivo quando se tratar de cargo de provimento efetivo. Mas o que significa, né? Ó, toda vez que você lembrar, uma dica aqui do mestre, toda vez que você lembrar de cargo efetivo, toda vez que tiver cargo efetivo, você vai lembrar de concurso público. Aí tem aquele lance de provas e títulos, mas você vai lembrar sempre de concurso público, porque o objetivo do caráter efetivo, né, o objetivo do provimento efetivo é que você ganhe estabilidade. Né? Então, para ganhar estabilidade, você tem que fazer o quê? Primeiro, você tem que ser nomeado. Depois de você ser nomeado, você tem que tomar posse. Depois de tomar posse, você tem que entrar em exercício. Depois de entrar em exercício, você tem que passar pelo estágio probatório. Depois do estágio probatório, aí você ganha a estabilidade. Mas sempre lembre que caráter efetivo está ligado à prova de concurso público, porque você só consegue um cargo efetivo através de concurso público de provas ou provas e títulos. Show? Beleza, maravilha. Aí tem aqui, ó, a nomeação também é em comissão, inclusive na condição de interino, né, para cargos em comissão vagos. Então, né, o que significa esse interino, né? Aqui essa modalidade de nomeação, ela vai se aplicar àqueles cargos que a gente já aprendeu, né? Cargos de comissão são aquele de livre nomeação e exoneração por parte da autoridade competente, não exigindo concurso público. Então, eles são destinados a funções de chefia, direção, assessoramento, né, podendo ser ocupados por servidores efetivos ou por pessoas externas ao quadro funcional. Então, você sendo um funcionário efetivo, você pode também ser nomeado para um cargo em comissão. Claro que você não vai receber os dois salários, você vai escolher um ou outro, tá? Mas você pode fazer parte aqui da nomeação da parte em comissão. Aí depois, como é um cargo geralmente passageiro, né? Um cargo que não tem assim uma continuidade perdão, que não tem uma continuidade igual ao efetivo, aí você pode voltar para o seu cargo efetivo depois, tá? Então, a parte do interino, então eles são destinados, né, ao quadro funcional, dependendo da legislação específica. Então, além da nomeação, a nomeação em caráter comissionado também pode ocorrer na condição de interino. Ou seja,
quando uma pessoa ela é nomeada temporariamente, é essa palavra que eu queria lembrar, temporariamente, para exercer o cargo em comissão até que a nomeação definitiva seja realizada, tá? Isso que significa caráter comissionado interino, tá? Condição interino. Para cargo em comissão vago, beleza. Aí vem um parágrafo único, o servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo em comissão sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período de interinidade. Show? Então, o parágrafo único ele diz o seguinte: nessa situação, o servidor ele vai ter que fazer uma escolha em relação à remuneração, né, durante ali o período em que estiver exercendo o cargo em comissão de forma interina. Então, ele poderá optar por receber a remuneração de um dos cargos, ou seja, ele terá que optar entre receber a remuneração do cargo em comissão, que está ocupando, interinamente, né, ou a remuneração do cargo em comissão, que já ocupa. Beleza? Então, essa disposição ela visa garantir a clareza em relação à remuneração do servidor que esteja exercendo ali temporariamente outro cargo em comissão, assegurando que não haja acúmulo, né, indevido ali de salários por ocupação simultânea de cargos comissionados. Show? Aqui agora do concurso público, né, seção 3 do concurso público. Então, o concurso será de provas ou provas e títulos, sempre grave essa informação, podendo ser realizado em mais de uma etapa, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionado à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável o seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Então, no caso, né, o concurso será de provas ou provas e títulos, né? No caso de provas, pode abranger ali diferentes áreas de conhecimentos relacionados ao cargo que você vai fazer. Provas e títulos, né? Além das provas, o candidato tem a oportunidade de apresentar documentos, né, que comprovem sua formação acadêmica, experiência profissional, participação em cursos e outros méritos relevantes ali para a área que concorre. Então, essa é a parte dos títulos, tá? Então, a realização de uma ou ambas as etapas do concurso pode acontecer, bem como regras, né, de procedimentos específicos, que são determinados pela lei, regulamentos do plano de carreira do município, né? Então, é importante essa parte, você entender essa parte, tá? Beleza? Show de bola. Então, aqui no artigo 16, o concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, levando-se em conta os meios de comunicação existentes. Então, aqui no artigo 16, ele vai estabelecer que é possível prorrogar a validade do concurso por uma única vez por igual período. Então, durante esse período, os candidatos aprovados, né, quando você foi lá aprovado no concurso público, aí o concurso tem validade de 2 anos, significa que você pode ser chamado dentro desse prazo, se você foi aprovado, né? Aí vamos supor, pô, Thiago, não passei no número de vagas, eu já estou eliminado? Não. A administração pública ela tem 2 anos para te chamar. Então, mesmo você não estando dentro do quadro de vagas, mesmo dentro do número de vagas, pode ser que haja uma aposentadoria, pode ser que haja uma exoneração, pode ser que, né, pode ser que surja vagas em outros lugares. Então, a administração, ela deixa você ali, é o que a gente chama de cadastro de reserva, né? Às vezes também, a administração, ela coloca um número de vagas, mas aquele número de vagas é maior, né? Então, você pode ser chamado posteriormente, dentro desse prazo de 2 anos. Ah, Thiago, se eu não for chamado dentro do prazo de 2 anos, o que que acontece? Ele pode ser prorrogado por mais 2 anos, tá? A partir do momento da data da sua homologação, tá? Tem que ficar atento à data da homologação. Então, durante esse período, os candidatos aprovados no concurso podem ser convocados para preencher as vagas disponíveis.
Beleza? Aí, se não acontecer, eles podem prorrogar esse prazo por mais 2 anos. Então, o prazo máximo são 4 anos. Tá? Então, a decisão de prorrogar a validade do concurso será tomada considerando ali os meios de comunicação existentes. Então, isso indica que o processo de prorrogação deve levar em conta a capacidade de divulgar as informações pertinentes aos candidatos e à população por meio dos meios de comunicação disponíveis, garantindo ali a transparência, né, o acesso às informações relevantes sobre o concurso. Show? Parágrafo 1. O prazo de validade do concurso e as condições de realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial do município, tá? No portal de transparência e em jornal diário de grande circulação. Então tem que ficar atento ao Diário Oficial do município, né? Ao portal de transparência, que geralmente é uma plataforma online, né? Que ela vai disponibilizar ali as informações sobre a administração pública também. Aí vai incluir, né, a divulgação dos editais de concurso, né? Portal de transparência busca ali a facilitação do acesso às informações por parte dos interessados. E o jornal de grande circulação, geralmente também sai em jornal de grande circulação, tá? Parágrafo 2. Não se abrirá novo concurso para determinado cargo enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior para o mesmo cargo com prazo de validade não expirado. Então, não vai abrir novo concurso enquanto tiver candidato aprovado em concurso anterior. Então, se tiver dentro do prazo de validade, né? Se tiver dentro do prazo de validade, não vai ser aberto novos concursos, enquanto não for convocado todos esses aprovados. Na verdade, não é se não for convocado todos os aprovados, é se tiver dentro do prazo de validade, tá? Se ainda tiver dentro do prazo de validade e tiver aprovados, então não se abrirá novos concursos. Show? Então, parágrafo 3, a convocação far-se-á mediante publicação oficial pelos meios oficiais de comunicação e por correspondência pessoal, conforme previsto em edital. Então, pode ser que saia também mediante a publicação, né? Vai sair aqui mediante a publicação oficial, lá onde a gente falou aqui no Diário Oficial, e por meios, né, de comunicação por correspondência. Então, você recebe aquele velho e querido telegrama, tá? Você recebe aquele telegrama bonitinho, né? Além da publicação oficial, a convocação pode ser também, né? Isso significa que você vai ser notificado individualmente por meio de correspondência, como uma carta, né, ou um e-mail, conforme previsto ali no edital do concurso. Então, essa forma de convocação garante que os candidatos recebam informações específicas e personalizadas ali sobre a convocação. Show? Agora é a posse e o exercício. Isso aqui é o que todo mundo espera na vida. Quando você faz o concurso e você é nomeado, você tem um prazo para ser nomeado, você tem que se apresentar dentro desse prazo. E depois que você se apresenta, você tem um prazo para tomar posse. E aí aqui no artigo 17 ele vai dizer o seguinte: ó, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofícios previstos em lei. Então, aqui, no termo de posse, a posse no cargo público ela vai ocorrer por meio de uma assinatura, né, do termo de posse. Então, esse termo de posse ele é um documento oficial no qual devem constar informações importantes relacionadas ao cargo ocupado. Então, no termo de posse, vai estar lá claramente específico as atribuições, né, os deveres, as responsabilidades, os direitos inerentes ao cargo que está sendo ocupado. Então, essas informações elas são fundamentais para o quê? Para estabelecer as bases da relação entre o servidor e a administração pública. Vai garantir ali que ambas as partes tenham conhecimento e estejam cientes das obrigações e dos direitos envolvidos. É importante a gente ressaltar que as informações presentes no termo de posse não podem ser alteradas unilateralmente, ou seja, nem o servidor, nem a administração pública podem modificar essas informações por conta própria.
Então, qualquer alteração nas atribuições, deveres, responsabilidades ou direitos inerentes ao cargo deve ser realizado por meio de atos oficiais previstos em lei, garantindo assim a legalidade e a segurança jurídica do processo. Beleza? Aqui no parágrafo 1, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contado da publicação do ato de provimento, podendo se dar também mediante procuração específica. Beleza? Então, você, quando é nomeado, aí você foi lá, né? Foi nomeado, bonitinho, tranquilo. Aí você tem um prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, que é a sua nomeação. Tá? Então, a posse do cargo público vai ocorrer dentro desse prazo de 30 dias, a partir do momento que você foi oficialmente designado para ocupar o cargo. Então, esse prazo de 30 dias ele é estabelecido como um período razoável para que o servidor tome ali as providências necessárias para assumir suas funções e obrigações no cargo público. Além disso, esse parágrafo aqui ele menciona que a posse também pode ocorrer mediante procuração específica. Isso quer dizer o quê? Que em situações excepcionais, o servidor ele pode nomear uma pessoa de confiança para representá-lo na cerimônia de posse, desde que seja designada uma procuração específica para esse fim. Então, essa medida permite que o servidor assuma o cargo mesmo em casos em que sua presença física não seja possível dentro do prazo estabelecido. Beleza? Parágrafo 2. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento e licença, o prazo será contado do término do impedimento. Então, aqui no parágrafo 2, quando se tratar de um servidor que ele esteja licenciado, né, na data de publicação do ato de provimento do cargo, o prazo para que a posse seja contado, né, vai ser a partir do término do impedimento dele. Né? Ou seja, a partir do momento em que a licença se encerra. Então, essa disposição ela é relevante ali para garantir, né, que o servidor licenciado ele tenha a oportunidade de assumir o cargo após o término da licença, sem que haja prejuízo em seu direito de posse. Dessa forma, o prazo de posse ele é ajustado de acordo com a data do término da licença, permitindo que o servidor retorne às suas funções e assuma suas responsabilidades no cargo. Show? Então, aqui no 3, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Tá? Por nomeação. Então, nesse caso aqui, a posse somente ocorrerá nos casos de provimento de cargo de nomeação. Isso significa o quê? Que a posse no cargo público só é exigida quando ocorre a nomeação para o cargo. Ou seja, quando o servidor ele é selecionado e designado para ocupar o cargo mediante ato de nomeação. Então, essa restrição ela indica que, em outros casos de provimento de cargos públicos, como o provimento por concurso público ou por ascensão funcional, a posse não precisa ser necessária, né? A posse pode não ser necessária. Então, em tais situações, o servidor pode passar a ocupar o cargo automaticamente ou mediante outras formalidades estabelecidas na legislação específica. Então, por exemplo, às vezes você vai para um outro cargo, você está recebendo uma promoção e você vai para outro cargo. Esse cargo você não precisa ser nomeado, porque já aconteceu uma nomeação prévia. Então, esse cargo, no caso de ascensão, né, no caso de você ser promovido, não necessariamente você precisa ser nomeado. Então, se não tem nomeação, não tem posse. Toda vez que tiver uma nomeação, tem que ter uma posse. Agora, a nomeação ela acontece tanto por cargo efetivo como por cargo em comissão. Então, foi nomeado, vai acontecer uma posse e você tem um prazo para entrar em posse. Show? Parágrafo 4. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio, declaração, quanto ao exercício e não de outro cargo, emprego ou...
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, bem como declaração sobre parentesco com autoridade do Executivo e Legislativo. Aqui é o seguinte, galera, você tem que, o servidor ele tem que apresentar 3 declarações específicas. A primeira declaração é a declaração de bens e valores. Então, você, como servidor, deverá apresentar uma declaração que descreva os bens e valores que constituem seu patrimônio. Então, essa declaração ela tem o objetivo de fornecer informações sobre o patrimônio, sobre o seu patrimônio no momento da posse, contribuindo ali para a transparência, né, para o controle do acervo patrimonial. Aí tem a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, ou emprego ou função pública. Então, você tem que apresentar uma declaração, né? Então, você tem que declarar se exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, além daquele para o qual você está tomando a posse. Então, essa declaração vai evitar ali situações de acúmulo indevido de cargos públicos, vai garantir ali a conformidade com as leis e regulamentos relacionados à acumulação do cargo, beleza. Terceiro, você tem que ter uma declaração sobre parentesco com autoridades do Executivo e Legislativo. Então, significa que o servidor deverá declarar se possui algum parentesco com a autoridade do Executivo e Legislativo. Então, essa declaração ela tem o objetivo de evitar situações de nepotismo, ou seja, a nomeação de parentes para cargos públicos por critério de afinidade pessoal em vez de mérito. Então, a declaração busca garantir a transparência e a igualdade de oportunidades, no caso, aos cargos públicos. Show? Beleza, o parágrafo 5 será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1 desse artigo. Então aqui ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, né, no prazo de 30 dias, você tem um prazo de 30 dias, a partir do momento da publicação do ato de provimento, então o ato de provimento será tornado sem efeito. Isso significa o quê? Que se o servidor não tomar posse dentro do prazo determinado, o ato que o designava para o cargo será anulado, perdendo a validade. Então, nesse caso, o servidor não terá direito à ocupação do cargo público e deverá ser considerado como não tendo assumido a função para o qual foi selecionado. Então, qual é a disposição? Vai visar garantir ali, essa disposição visa garantir a celeridade, né, a eficiência no processo de provimento de cargos públicos. Então, ao estabelecer esse prazo para posse, a administração pública ela busca assegurar, né? Ela vai ali assegurar que os cargos sejam preenchidos o mais rápido possível, evitando vagas em abertos por longos períodos, possibilitando que outros candidatos sejam convocados, caso o selecionado original não tome posse. Show? Beleza, artigo 18. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Então aqui a inspeção médica ela tem como objetivo o quê? Ela vai verificar, né? Ela vai verificar se o candidato ele possui as condições de saúde adequadas para exercer as atribuições do cargo público. Então, durante essa avaliação são verificados aspectos relacionados à aptidão física, aptidão mental, né? Vai visar garantir ali que ele esteja em condições adequadas para desempenhar suas funções com segurança e eficiência. Então, essa exigência ela é comum em concursos públicos, é muito comum. Tem um propósito de proteger tanto o próprio servidor como a administração pública, ao assegurar que o candidato possui ali condições de saúde compatíveis com o cargo, evitando situações de risco para a sua própria saúde e para o bom funcionamento do serviço público. Parágrafo único, só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Então, você vai passar aqui por essa inspeção médica e se você for aprovado, né, se você for julgado apto física e mentalmente, aí você pode ser empossado. Show? Artigo 19. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Então, exercício é nada mais do que você colocar a mão na massa. Existe um prazo também para você entrar em exercício, porque quando você toma posse, aí você tem um prazo para entrar em exercício, você tem um prazo para começar a trabalhar, para meter a mão na massa, para assumir as responsabilidades. Então, o exercício ele se refere ao efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Então, isso significa o quê? Que ao estar em exercício,
o servidor ele vai estar ali realizando, de fato, as atividades e responsabilidades inerentes ao cargo ou função que ocupa. Então, o exercício ele implica na atuação concreta do servidor dentro do escopo de suas atribuições e responsabilidades. Então, durante esse período, o servidor está cumprindo as obrigações e deveres previstos para a sua função, contribuindo ali para o funcionamento e a efetividade do serviço público. Aí, aqui no parágrafo 1, ele vai dizer que você tem 15 dias. Prestar atenção nesses prazos, tá, galera? Para você entrar em exercício, 30 dias. Para você tomar posse, 30 dias. Para você entrar em exercício, 15 dias, tá? Sempre lembrar desses prazos, porque com certeza a banca ela vai solicitar essas datas. A banca gosta muito de solicitar essas coisas de 15 dias, quando, que prazo, qual é o prazo, o que é exercício, o que é posse, o que é nomeação. Isso tudo que eu estou falando aqui são questões que com certeza vão estar na sua prova. Então é importante você fazer a sua anotação, é importante você treinar com os exercícios, é importante você também se inscrever no canal, muito importante essa informação, colocar uma curtida também se você gostar do conteúdo e coloque também assim um comentário, olha, sua aula é muito boa, olha, sua aula é muito ruim, olha, você passou despercebido aqui nessa parte, você pode comentar aí da forma que você achar necessário, da forma que seu coração mandar, beleza? Então, é de 15 dias o prazo para o servidor empossado, ou seja, ele já tomou a posse, em cargo público, entrar em exercício, ou seja, começar a trabalhar contatos da data da posse. A partir do momento que você tomou posse, conta 15 dias, tá? Para você entrar em exercício. O parágrafo 2, o servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos desse artigo, observando o dispositivo do artigo 22. Então, aqui, nesse caso, né? Nesse caso aqui, o servidor empossado em cargo público ou designado para a função de confiança, né? Não entrar em exercício dentro do prazo, ele vai ser exonerado, você é exonerado, né? Você, nesse caso aí, descumpriu, né? O prazo. Então, ou ele vai ser exonerado ou terá o ato de sua designação tornado sem efeito, que no final do ano mesmo, né? Então, essa disposição indica que o não cumprimento do prazo para o início do exercício resultará em medidas administrativas que podem levar à exoneração do servidor do cargo público ou à revogação do ato de designação para a função de confiança. Então, essas medidas têm como objetivo assegurar a efetividade e a eficiência no preenchimento dos cargos e funções. Show? Aqui no 3, a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe exercício. Então, cabe à autoridade competente do órgão ou entidade para o qual o servidor foi nomeado ou designado a responsabilidade de proporcionar as condições necessárias para que o servidor possa iniciar o exercício de suas funções. Então, essa autoridade responsável por receber o servidor e orientá-lo sobre suas atribuições, responsabilidades e procedimentos específicos do órgão ou entidade em que ele irá atuar. Então, essa autoridade ela é responsável para receber o servidor, beleza? Além disso, essa autoridade deve garantir que o servidor tenha acesso aos recursos e informações necessárias para o desempenho adequado de suas atividades. Então, né? Então, as autoridades competentes têm essa função, beleza? O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Então, quando o servidor ele é designado para uma função de confiança, o início do exercício, né, o início quando ele começa a trabalhar, o início ali da função, né, coincidirá com a data de publicação do ato de designação. Então, isso significa o quê? Que o servidor ele deve começar a desempenhar as atribuições da função de confiança
imediatamente após a publicação do ato de designação. Então, no entanto, há uma exceção, né? Há uma exceção a essa regra quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal. Então, nesses casos, o início do exercício da função de confiança ocorrerá no primeiro dia útil após o término do impedimento. Então, o prazo, né, existe um prazo para o término do impedimento, não poderá exceder 30 dias a partir da publicação do ato de designação. Então, essa disposição ela visa garantir o quê? Que o servidor ele possa assumir uma função de confiança assim que possível, né? Aproveitando ao máximo a designação para esse cargo. No entanto, quando o servidor estiver em licença ou afastado legalmente, o início do exercício ele é adiado até o retorno às atividades, até o retorno da atividade, respeitando ali os prazos e limites estabelecidos. Beleza? Ok. Então, hoje a gente fica por aqui. Já já a gente volta com mais aulas aí para vocês, tá? Lembrando, galera, que a gente vai colocar aqui para vocês, a gente vai colocar os tópicos, né, os artigos que mais caem em prova. Então, provavelmente você vai me ver aí pulando um artigo ou pulando um parágrafo, porque a gente sempre coloca, artigos que mais caem em prova. Lembrando também que se você quiser solicitar questões, nós fabricamos as questões aqui. Só Questões de Concurso é uma empresa que fabrica questões. Então, Thiago, estou fazendo para um certo cargo e a parte específica eu não tenho nada, não tem nada na internet. A gente fabrica no mínimo ali 50 questões com comentários. Se você quiser também um simulado, a gente fabrica também, a gente coloca o gabarito, ou seja, a gente não coloca nem o gabarito e nem os comentários, a gente só coloca as questões para você realmente simular ali como se estivesse fazendo uma prova. Então a gente faz assim, preços super acessíveis, sempre preços super legais. Por quê? Porque a gente entende o concurseiro, a gente sabe como ele funciona, como é que funciona, a dificuldade, né? Porque todo mundo que trabalha aqui na nossa equipe também é concurseiro, né? Alguns passaram em concursos, então a gente já sabe como é que funciona, tá? Então, se você quiser solicitar questões, você pode solicitar aqui para a nossa central. O meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo na descrição. Você pode solicitar, além dos nossos, das nossas questões aqui do Estatuto do Servidor e da Lei Orgânica, que com certeza vai estar na sua prova. Alguma coisa dessa aqui, alguma questão dessa aqui vai estar na sua prova com certeza, tá? Então hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar o seu comentário. E aquele abraço e tchau!